Fechou a porta. Bem, fechou a porta, boa tarde. Meu nome é Cid Merlino, está aqui. Alô? Alô? Bem, como última mesa, eu tenho a honra de estar aqui para apresentar Suelena Werneck. Eu vou deixar as titularidades dela com ela, mas prefiro apresentá-la devido à interseção de nossas vidas, à importância da Suelena na minha formação. Suelena foi responsável pelos primeiros rabiscos de uma coleção de Freud que eu tinha comprado, que hoje só eu consigo ler de tanto rabisco que tem para lá e para cá. Assim como nas aulas que eu assistia com ela me fez ter uma despesa que na época era complicada, que era ter Freud em alemão. Isso me fez, na era pré-internet, eu estou falando do século passado, desculpe, mas isso me fez revolver amigos que moravam na Europa para trazer, era uma loucura, mas consegui. E Suelena me ingressou numa cultura germanófila da qual sou atracado até hoje. E compartilhamos o mesmo professor. Exatamente. Então, com isso, com essa apresentação, deixo, com o brilhantismo de Suelena, conduzir esse último encontro. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Foi uma surpresa esse convite. E eu me sinto muito acarinhada nessa sociedade à qual eu não pertenço, à qual eu sou periférica. Você que acha? É muito bom, é muito carinhoso. As pessoas são muito carinhosas comigo. O nome do meu trabalho, que o Cid achou interessante, é O que sobrou do narcisismo. E aí eu preciso contar a vocês uma piada a respeito desse título. Não era para ser esse título, não tinha pensado num título. Eu comecei a escrever, a ler e a estudar para poder apresentar esse texto para vocês, e, como sempre, eu me excedo. Então, eu fui vendo no computador que as páginas já estavam na ordem de 35, 36. Aí eu disse, não é possível, porque eu vou ter 50 minutos para falar, então vai ter que ser bem menos, né? Normalmente são 15 páginas naquele formato tal. Então, eu abri uma outra pasta e imediatamente chamei a outra pasta o que sobrou do narcisismo, porque era de fato o que estava sobrando. Eu ia lendo, eu ia vendo que eu estava me repetindo infinitas vezes e ia guardando numa outra pasta, que eu digo, quem sabe depois eu refaço, revejo. E aí, quando Regina, acho que foi Regina, me escreveu perguntando o nome do meu trabalho, eu pensei que o nome fosse O Narcisismo Revisitado. Eu sou uma pessoa distraída. Aí eu disse, então vai esse mesmo que sobrou do narcisismo. Agora, o inconsciente é isso, porque a minha fala não é uma fala alegre, não é uma fala cheia de esperança, pelo contrário, é crítica, e acho que cabe bem chamar de o que sobrou do narcisismo. Tá bom? Então, tá bom. Eu vou ler, infelizmente, gostaria de fazer como o Maru fez, mas eu não tenho essa competência e vou me perder. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhes esse convite inesperado e temível de fazer a fala de encerramento desta jornada. Fico muito honrada. Ao aceitar o chamado, eu imediatamente pensei em abrir, em vez de encerrar, esse espaço de trocas. Apesar da apreensão, considerei uma sorte e, ao mesmo tempo, um desafio poder ser tomada por ideias instigantes a essa altura da vida. Então, agradeço mais uma vez o convite, que me deu um bocado de trabalho, me tirou noites de sono, mas me provocou. Sim, porque não se revisita o narcisismo assim, como quem não quer nada. E não se cede ao próprio narcisismo sem pagar um preço. Eu não pretendo esgotar nenhum tema, nem trazer soluções.
Antes, faço perguntas, críticas, trago inquietações, convoco esse coletivo à reflexão. Ao fazer essa revisita, não trarei o narcisismo de ninguém de volta. A minha ideia foi a de, partindo do conceito de narcisismo, tal como postulado por Freud, atravessar o território acidentado das identificações e chegar à noção de identidade e os percalços atuais das assim chamadas pautas identitárias, evitando o perigo de cair no que os detratores chamam de identitarismo. Identitarismo já é, em si, uma forma pejorativa de rotular a questão dos direitos civis, dos diversos modos de se estar no mundo. O pânico identitário é a doença infantil do neoconservadorismo. A, por vezes, pesada crítica às lutas identitárias corresponde ao ataque sofrido no século passado pelo feminismo. Lutar por igualdade de tratamento e oportunidade, rejeitar o uso de expressões ofensivas e discriminatórias são apenas parte da luta pela civilização. Bandeiras identitárias nada mais são que bandeiras igualitárias. Não podemos deslegitimar o levante de forças minoritárias e subalternizadas que foram alvo, e ainda o são, de práticas intoleráveis. As marcas deixadas por mais de 350 anos de escravidão estão presentes. A desigualdade é cada vez mais brutal. E o leque de preconceitos que produz o racismo e a homofobia também. A transfobia, por exemplo, é uma questão política, é uma retórica que está no centro dos ataques à suposta, aspas, ideologia de gênero, e que ameaçaria a democracia, tanto a sexual como a em sentido amplo. Instalou-se entre os conservadores um terror moral. A diferença passou a representar um perigo, causa medo e raiva. Na verdade, essa revisita ao narcisismo serviu apenas de pretexto aos meus desassossegos e indignações, um disparador que me permitirá dividir com vocês a minha tristeza diante de nossa sociedade injusta e desigual e da nossa prática, por vezes em descompasso com o tempo presente. Acabaram, por esse motivo, se destacando as questões relativas à raça e ao gênero. E a pergunta central: como exercer nosso ofício de psicanalistas diante de tão radicais e necessárias mudanças? A psicanálise tem como se sustentar, tal como foi criada? Com qual arsenal teórico vamos trabalhar? Continuamos a nos basear nos conceitos fundamentais propostos por Freud, a saber, o inconsciente, a transferência, o Édipo, as pulsões e a teoria da sexualidade? Seremos para sempre obrigados a reproduzir uma clínica de elite? Como conectar a psicanálise às questões de raça e gênero? Dito isso, adianto que meu intuito é o de trabalhar o tema em uma série de significantes teóricos: narcisismo, identificação, instâncias ideais, identidade, em que a noção de identidade constituiria a cristalização das identificações. Melhor seria pensarmos sempre as identidades, assim no plural, tanto a reivindicação identitária, quanto a afirmação, o direito, a negação da identidade, esse ponto de contato entre o sujeito e o outro, o que é singular e o que é comum, plural, diferente e, ao mesmo tempo, o mesmo. A identidade diz respeito tanto ao idêntico quanto à diferença. Cada um de nós fez uma infinidade de identificações e criou diversas facetas, já que pertencemos a um sem número de grupos e coletivos. Aqui e agora prevalece essa nossa comunidade. Somos psicanalistas e vamos tratar de um assunto comum a todos nós. Diante das questões surgidas ultimamente, como fica essa nossa identidade como psicanalistas?
Ao longo da trajetória de formação, cada um de nós se identificou mais com um autor que outro, sentiu-se filiado a uma corrente ou outra, produziu-se uma identidade psicanalítica passível de mudanças. Entretanto, nosso modelo seminal, necessariamente, foi Freud, criador da disciplina, europeu, branco, heterossexual, cisgênero, pai de família. Ele foi o fundador, sem o qual o nosso campo de saber não existiria. Lançou suas ideias e formou grupos de seguidores mais ou menos fiéis. Todos homens, no famoso grupo das quartas-feiras. A mulher admitida foi rapidamente rechaçada. Se devemos falar de transferência, não devemos esquecer essa, fundante. Claro que não existe só Freud, mas ele foi o primeiro. Depois seguimos nos identificando com outros autores, novas escolas, novos textos. E assim fomos construindo a imagem de si pela qual somos reconhecidos. Paulo Preciado, o filósofo espanhol, afirma que, como a psicanálise surge ainda na vigência do colonialismo, dificilmente não reforçará o pensamento colonial ao transmiti-lo. Quais mudanças clínicas poderiam apontar para uma atitude decolonial? A hegemonia de uma psicanálise importada está no fundamento de uma colonialidade do saber. A noção de narcisismo já passou para o conhecimento leigo, para o senso comum. Quando falamos que alguém é narcisista, imediatamente nosso interlocutor é tomado pela ideia de alguém autocentrado, egoísta, vaidoso, muito preocupado com sua imagem. Nada errado com essa ideia. Ela surge ligada ao mito originário de Narciso, apaixonado por si mesmo, por sua extraordinária beleza. Esse amor exclusivo e desmedido leva-o à morte. Essa ideia que você tem de uma pessoa narcisista não contradiz o que conhecemos do conceito. Podemos, então, considerar o narcisismo nesses dois planos, o teórico e o linguageiro, o vernacular. Quando falamos de ferida narcísica ou pacto narcísico, suponho que sejamos entendidos por pares e por leigos. A fronteira entre o conceitual e o vivencial se esbate. Hoje vivemos um tempo de exacerbação imagética, tempo em que a imagem ganhou uma mais-valia, um tempo de show dos eus, tempo em que tudo é registrado com a finalidade de compartilhamento, entenda-se, de exposição. Nós somos uma civilização da imagem. Essa cultura visual concretiza um forte imaginário. O nosso é um tempo em que o pau de selfie virou uma extensão concreta do narcisismo. Sabemos que o sujeito é resultado de um vetor intimizante, entrópico, que o distingue do público. Entretanto, vivemos um tempo em que público e privado se confundiram, perderam-se os limites da vergonha, do pudor. As redes atravessam as paredes, borrou-se a diferença entre intimidade e extimidade, a vida em condomínio virtual entre semelhantes é um sintoma. E sabemos que todo sintoma é signo de adoecimento. Já que somos psicanalistas em uma jornada de psicanálise, não podemos nos contentar com o senso comum, nem com o corriqueiro das noções. Precisamos tomar o conceito como tal e, com ele, tentar trabalhar. A partir daí, proponho uma exploração daquilo que nos acomete, da situação crítica em que nos encontramos, como sujeito e como coletivo. O que esperar da psicanálise nos tempos atuais? Que tipo de ofício psicanalítico nos cabe exercer? Será a psicanálise capaz de ainda responder às questões fundamentais do sofrimento humano? Tão diversos humanos somos hoje? Como atualizar a teoria sem perder sua cientificidade? Em suma, que psicanalista, afinal, somos nós? Ouso afirmar que qualquer prática clínica, seja ela uma psicoterapia, seja psicanálise em si, sem considerar a luta social, não passa de coaching. E ciência sem consciência de classe é positivismo.
Em todas as questões atuais que interpelam a psicanálise, se destacam a dimensão política e o tema do poder, entenda-se, relações de poder. Seja pela via do lugar estratégico da experiência sexual na etiologia da neurose, seja pela reafirmação do conflito entre pulsão e cultura, seja pela identificação do papel da libido na constituição do social, seja pela denúncia feminista do falocentrismo psicanalítico e suas consequências. Os laços entre a psicanálise e a política foram marcadamente interpelados pelas dissidências de gênero e pelas questões envolvendo as disputas raciais. A psicanálise e sua metapsicologia são políticas, porque se debruçam sobre um sujeito do inconsciente inscrito politicamente na sociedade. É mandatório resistir à ordem da neutralidade. A neutralidade encobre preconceitos e fortalece os estereótipos vinculados pela sociedade às minorias, aos subalternizados. O conceito do narcisismo, como sabemos, marcou muito claramente um ponto de inflexão da obra freudiana. Pressionou o andamento da produção teórica, como aconteceu em outros momentos, exigindo uma nova formulação que desse uma resposta a inconsistências. E Freud não se fez de rogado. Lá surgiu o texto Narcisismo, uma introdução, em 1914, escrito antes dos grandes textos teóricos conhecidos como trabalhos sobre metapsicologia, publicados logo a seguir, como se o conceito de narcisismo ainda não tivesse sido postulado. Por uma questão estratégica, creio, Freud precisava estabelecer alguns conceitos fundamentais para dar consistência e credibilidade à disciplina recém-criada e aprofundar o conceito de narcisismo. Naquele momento, criaria mais problemas que soluções. O conceito introduzido teoricamente no texto de 14 ficou em uma espécie de suspensão, à espera de tempos mais propícios. Tratava-se de fazer escola. No texto Pulsões e Destinos de Pulsão, de 15, Freud reconhece que, devido à introdução do novo conceito, surge uma complicação, mas não se detém, e apenas menciona que um estudo mais exaustivo de outras afecções neuróticas, aspas, sobretudo as psiconeuroses narcísicas, forçosamente levará a uma correção da dualidade então prevalente do conflito entre pulsões sexuais e pulsões de autoconservação, entre as demandas da sexualidade e as do eu. De todo modo, a identificação se articula diretamente ao mecanismo de incorporação oral e é um processo inconsciente diferente de imitações. Mesmo antes do texto de 1914, Freud já tratara do tema como uma fase da evolução sexual intermediária entre o caos pulsional do autoerotismo e o amor de objeto. Essa fase, o narcisismo, permite uma primeira unificação das pulsões sexuais. Essa ideia já está presente, entre outros textos, em Schreber, que é de 11, e Totem e Tabu, de 1913. A definição do conceito no conjunto da teoria psicanalítica como proposta no texto de 14 não é unívoca. Nesse momento, não vejo como aprofundarmos essa questão. Aqui, Freud enuncia pela primeira vez a proposição que, para que se passe do autoerotismo para o narcisismo, é necessária uma nova ação psíquica. Essa ação é a identificação primária, ou melhor, originária, aquela que constitui o eu, pelo investimento libidinal, de certo modo unificado, das pulsões sexuais, cujas fontes são as zonas erógenas espalhadas pelo corpo excitado. Essa unidade é precipitada pela imagem que o sujeito cria de si mesmo, a partir do olhar e do amor do outro, à sua semelhança. O narcisismo seria a captação amorosa do sujeito por essa imagem. Desse modo, pelo viés da semelhança, o conceito de narcisismo se apresenta intimamente ligado ao conceito de identificação. É essa libido narcísica que investe o si mesmo próprio, dando origem ao primeiríssimo eu,
que, ao emanar deste em direção aos objetos, vai proceder primeiro às identificações com aqueles. A seguir, só depois, opera os investimentos objetais. E estes ainda podem ser do tipo narcísico, à semelhança dos ideais do próprio sujeito, ou do tipo de apoio, à semelhança dos que cuidaram e protegeram. Essas identificações primárias muito se aproximam do estágio do narcisismo, mas, de todo modo, já se percebe a diferença entre um eu e um outro. Continuamos o processo de subjetivação pelas identificações sucessivas e infindáveis. Freud postula, em mais de um momento, que a identificação é o primeiro laço afetivo de um sujeito com seus objetos a ser. Em contraponto à identificação primária, teremos a identificação secundária, regressiva, em que o sujeito regride de um investimento objetal para essa colocação anterior identificatória. Dependendo do lugar do eu a que esse narcisismo retorna, teremos diferentes configurações psicopatológicas. O narcisismo pertence à vasta teoria da libido e diz respeito a uma colocação libidinal. A cristalização das infinitas identificações vai constituir a identidade do sujeito, como já disse. E é aí que eu pretendi chegar. É por meio das identificações que o sujeito configura seu eu próprio e o faz à semelhança de objetos tomados como modelos. A identidade é entendida como resultado de um longo processo de identificações em que o sujeito assimila, total ou parcialmente, à maneira de uma incorporação oral, propriedades e atributos de outros. O fim do processo identificatório é a assemelhação ao outro, e por essa via torna-se possível o estabelecimento de um vínculo com um terceiro. O guia desse processo é uma imagem. As identidades que forjamos são inicialmente imaginárias. Dizem respeito não apenas a como eu me vejo, mas também como o outro me vê. A imagem social produz efeitos na identidade porque se refere a como o outro nos vê. Diferentemente de um narcisismo originário, onipotente e absoluto, o narcisismo presente nas identificações já claramente distingue um eu de um não eu, ou seja, leva em consideração a existência de um outro. A identidade assim construída, entretanto, não é algo imutável, fixo, vindo a sofrer infinitas modulações ao longo da vida. E nós, sujeitos, testemunhas da virada desse novo século, passamos por violentas mudanças, por aceleradas modificações no último quarto do século passado e nesse começo do novo. E como psicanalistas? O reposicionamento subjetivo, que é o objetivo de toda análise, tem de necessariamente incluir diversos novos parâmetros, e a resistência do analisando poderá se alimentar de seus preconceitos, e a nossa resistência, igualmente, dos nossos. Diante de uma significativa metamorfose, em que as mudanças sociais são complexas, o desafio é grande e é mais que nunca o de superar resistências. A libido narcísica inaugural nunca abandona o sujeito e a ela recorre-se de diversas maneiras. Ela sustenta desde o início essa construção que é o eu, ela pode dirigir-se ao objeto, tomando então um feitio de libido objetal, e pode sempre retornar ao eu, seja face a uma frustração em que o narcisismo passa a ser secundário, seja face a uma necessidade de reforço de suas fronteiras. Além de uma fase evolutiva de todo sujeito, vemos também o narcisismo como uma estase libidinal, que nenhum investimento objetal ultrapassa inteiramente. A libido é sempre a mesma e recebe denominações diversas dependendo do uso que se faz dela e do lugar que ela ocupa. Se investe os objetos, ela tem a característica de claramente sexual. Se ocupa o eu, essa sua potência erótica diminui. Essa é a tão discutida dessexualização da libido, primeiro passo tanto para a inibição da meta pulsional, quanto para o destino pulsional descrito como sublimação.
A identificação, portanto, constitui a etapa preliminar à escolha objetal, o primeiro laço afetivo. Aspas, diz Freud, é a mais primitiva forma de relação com o objeto. A identidade é a forma hegemônica de relação consigo mesmo. Nesse processo, assim como na constituição do eu, lidam-se com imagens idealizadas. O primeiro eu é um eu ideal, imaginário, mas o único eu possível, e é, ao mesmo tempo, o eu real. Com o longo processo, porque passa o sujeito em seu desenvolvimento, com sorte, esse eu ideal vai sendo substituído parcialmente por um ideal do eu, parceiro incansável de outra instância ideal, o supereu. Juntos são os responsáveis pelo sofrimento neurótico. Algo do eu ideal inicial resiste dentro do eu, como a borra de um vinho, depositado no fundo. Se resistir aos apelos da realidade passar a ser a forma predominante do funcionamento psíquico, será a fonte de outro tipo de sofrimento, o das afecções narcísicas. O narcisismo continua seu papel de fio condutor presente nas instâncias ideais. O eu ideal é, como disse, a instância que corresponde a um ideal construído a partir do modelo do narcisismo infantil. Seria uma formação anterior ao ideal do eu e ao supereu. Primeiro eu, fase inaugural da construção da identidade do sujeito, é, portanto, narcísico imaginário onipotente. O acesso à ordem da cultura faz com que essa fase não se perpetue. Esse eu ideal é acossado pelas frustrações impostas pela realidade e serve como fundamento último do ideal do eu. Este resulta da convergência do narcisismo e das identificações com os pais e seus substitutos, além dos ideais coletivos. O modelo do ideal do eu é uma tentativa de recuperar o narcisismo originário perdido, ainda que seja através dessa mediação. As identificações primárias, estruturantes, fazem a mediação necessária entre esse sujeito e a cultura, e isso se dá prioritariamente nas relações dentro da família. O ideal do eu não se confunde com o eu ideal regido pelo signo do imaginário, idealização maciça e representações fantasmáticas. O ideal do eu é o resultado de uma espécie de decantação dos sedimentos dessas primeiras experiências e sua função é a de favorecer o surgimento de uma identidade do sujeito. O modelo do ideal do eu vai substituir a antiga aspiração narcísica e imaginária. Diferentemente do eu ideal, o ideal do eu é do domínio do simbólico, pois pressupõe articulação e vínculo. No texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 21, a função do ideal do eu é colocada em primeiro plano. Ela nos servirá na compreensão de fenômenos que se tornaram cada vez mais presentes na vida política atual. A eleição e a sujeição à figura de um líder são explicadas por Freud pelo fato de determinada pessoa ser colocada no lugar do ideal do eu de diversos membros de uma coletividade. Por causa disso, os membros passam a se identificar narcisicamente entre si, explicando desse modo a ausência de crítica e a adesão cega a determinadas propostas que, individualmente, o sujeito não aceitaria. O ideal coletivo retira sua eficácia de uma convergência dos ideais do eu individuais. Diante de uma crise, por vezes criada ou acirrada, parte significativa da sociedade faz apelo a um pai mítico, cuja onipotência a livraria de um temido caos. Identificados como irmãos, já que compartilham o mesmo líder/mito, abrem espaço para a eliminação dos que não comungam de suas ideias ou que passam a servir de bode
expiatório. Não devemos esquecer que cada sujeito faz parte de vários grupos, está ligado por identificações de vários lados e modos e construiu seu ideal do eu segundo os mais diversos modelos. Somos praticamente uma colagem, um bric-a-brac, às vezes disforme, uma trapezonga meio disfuncional. Minha primeira inquietação é a que pergunta quem somos nós, brasileiros, agora, depois dessa avalanche de acontecimentos políticos desastrosos, de uma condução retrógrada no campo das políticas públicas, enfrentadas com bravura por um arrastão antirracista, anti-homofóbico, antimachista, antifascista, antitransfóbico. E a seguir, que psicanalistas somos, que psicanalistas podemos e queremos ser, que psicanálise fazemos, se a fazemos. O narcisismo é o terreno em que se produz o sentimento de si, habitualmente traduzido por autoestima. E como anda esse nosso sentimento de si frente ao fato de pertencermos a um dos mais desiguais países do planeta? A desigualdade que existe entre brancos e negros no ensino, por exemplo, vai da alfabetização à universidade. Mesmo com a implementação de políticas de cotas há 12 anos apenas, a parcela da população preta e parda que acessa o ensino superior ainda é quase a metade que a dos brancos. A desigualdade de gêneros também está presente no nosso tecido social. Mulheres ganham 19,4% menos que os homens. Em gerências ou diretorias, a diferença é de 25,2%. No primeiro turno da recente eleição, a cidade do Rio de Janeiro elegeu somente 10% de mulheres para sua Câmara de Vereadores. Um gráfico recém-publicado sobre os percentuais de pessoas eleitas para as câmaras municipais nos mostra que houve 7% de mulheres eleitas para as câmaras, nos mostra que houve 7% de mulheres negras, 11% de mulheres brancas, 38% de homens negros e 42% de homens brancos. Os percentuais de indígenas e amarelos foram da ordem de 0,1% para mulheres e 0,3% para os homens. Foram eleitas 26 pessoas trans, número que mostra que as quase 3 milhões de pessoas que se consideram trans, cerca de 2% da população, são subrepresentados na política brasileira. Elite no Brasil vê renda crescer até o triplo do observado entre o restante da população. Os ganhos do grupo, que representa a fatia de 0,01% mais rica, quase dobraram entre 2017 e 2022. A agenda neoliberal é responsável por essa disparidade. A renda de 15 mil pessoas pertencentes ao topo da pirâmide social no Brasil cresceu nos últimos anos até o triplo do ritmo observado entre o restante da população, elevando a concentração de renda exponencialmente. O alvo da luta social é, antes de mais nada, o negro, o grande excluído ainda hoje. A solução encontrada foi, depois da abolição, descartá-lo em vez de incorporá-lo. A verdade é que fracassamos, não soubemos ver o que olhávamos, afirma o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido. No nosso país, opera-se muito pelo apagamento da memória, pela obnubilação da lembrança, pelo falseamento da história. Quanto menos lembrarmos, menos conheceremos as verdades que nos constituíram e nos constrangem.
Como conseguimos nos enxergar depois do período de terra arrasada pelo qual passamos, sendo otimista, e que ainda está por aí à espreita, nos acossando sem trégua? Como retomar uma consistência em nosso ofício depois desse desmonte sistemático que sofremos e que produziu uma aguda divisão em nosso país? Como brasileiros, creio que devemos reconsiderar o espelho em que sempre nos vimos. Houve um momento perigoso de desintegração política desenhado e ainda não totalmente ultrapassado. A eleição de 2018 funcionou como um chá-revelação da iniquidade de parte do nosso povo, aderido a tudo de ruim que há no humano. Apologia à tortura e às armas, valorização das posturas discriminatórias e elitistas, devastação ambiental, negacionismo, demonização de tudo aquilo que possa ser renovador, apoio a um neoliberalismo exacerbado, crença na meritocracia e recusa à aceitação da devastadora desigualdade social que nos assola. Saíram do armário um gabinete do ódio, um escritório do crime, as milícias digitais, os ataques virtuais a opositores e a instituições. Descortinou-se uma cara desconhecida ou simplesmente escondida do Brasil. Não somos pacíficos nem republicanos. Somos desinformados, racistas, machistas, elitistas, segregacionistas, homofóbicos e com discernimento crítico quase nulo. A opção não ocorre entre as ideologias de direita e de esquerda, políticas públicas ou planos de governo. A escolha é pelo ódio, pela revolta e pela violência. Esses fatos pedem, de fato, uma revisita ao nosso narcisismo. Durante os últimos 50 anos, a extrema-direita permaneceu silenciosa, passiva. Agora se apresenta com estrondo, cresce desavergonhada e assustadoramente. Não existe mais um velamento. As sociedades não são apenas circuitos de circulação e de produção de bens, são principalmente circuitos de afetos, constituem laços e vínculos a partir do modo como os afetos circulam. Para entendermos o que uma sociedade é capaz de fazer, é necessário entender que tipo de afeto hegemônico tem força no interior dos vínculos sociais em determinado momento histórico. Creio que aquilo que anima o espírito da extrema-direita é o medo do novo. Cria-se um anteparo contra aquilo que é visto como capaz de erodir a moral e os bons costumes. O contemporâneo recente, dos últimos 15 anos, nos obriga a ampliar o espelho narcísico, antes muito estreito, em que agora nos vemos. Surgem corpos periféricos, corpos até pouco tempo considerados abjetos. E surge, em contraposição, uma extrema-direita ignorante, belicosa, odienta, que até então parecia envergonhar-se em se mostrar e que foi autorizada a se exibir. Isso veio à tona, me causando estupefação. Como podemos trabalhar as questões da prática clínica e articulações teóricas em sua dimensão micropolítica, isso é, como políticas de existência? Como trabalhar com as forças pulsionais mobilizadas pela transferência, forças pulsionais que também atravessam o psicanalista nesse momento de premente tomada de consciência da necessidade de se pensar uma psicanálise decolonial antirracista? A psicanálise não é atemporal. Os inconscientes não são ahistóricos. Somos atravessados pelas relações de poder raciais, patriarcais, cis, heteronormativas. Precisamos entender que a neutralidade do analista é bem diferente da abstinência do analista, a indifference preconizada por Freud. A neutralidade é uma invenção do positivismo. Negar o político é uma posição de direita. A psicanálise, tanto na sua teoria quanto na clínica, deve resistir à ordem de neutralidade.
Será possível uma psicanálise antirracista? Nosso racismo é estrutural e se furta ao olhar. Essa violência muda, implícita, silenciosa, essa verdadeira chaga civilizatória é ainda mais difícil de se combater. Há um pacto de desmentido, um pacto narcísico originário no laço social brasileiro. O antropólogo brasileiro congolês Kabengele Munanga costuma dizer que racismo no Brasil é como crime perfeito. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém tem culpa. Tal constatação aparece também em uma pesquisa que a professora Lilia Schwartz fez na USP, quando perguntou aos brasileiros e brasileiras se tinham preconceito. 96% disseram não ter, mas 99% afirmaram conhecer pessoas que tinham. Parece que essa conta não fecha. Podemos entender que existem preconceitos individuais, mas que, sobretudo, existe um racismo sistêmico, estrutural e institucional, que se afirma a partir dos indivíduos. O racismo individual pode ser psicológico ou comportamental, mas é a base do racismo estrutural, aquela que sustenta o social. É necessário evitar despolitizar a questão da raça ao considerarmos o racismo como intrapsíquico apenas, como um processo psíquico, ideológico. Enquanto o racismo institucional naturaliza o poder e a diferença, criando sistemas de privilégios materiais e simbólicos, o racismo estrutural organiza formas de pensar, vocabulários, comportamentos. Por isso, não podemos dizer que exista um racismo reverso, uma coisa que, às vezes, eu ouço, ou seja, um racismo das minorias contra as maiorias. Esse é um equívoco. Grupos raciais e de gênero considerados minoritários podem ter preconceito ou praticar discriminação, mas não conseguem impor desvantagens sociais a membros de outros grupos majoritários e privilegiados. Branquitude não é um lugar universal, é um lugar social construído na modernidade. Um sistema internalizado de privilégios materiais e simbólicos que se ancora no passado, mas exerce suas prerrogativas no presente. Precisamos racializar as pessoas brancas e abrir mão deste, aspas, pacto narcísico, na expressão de Cida Bento, pautado no silêncio e na distorção do lugar da branquitude na produção das desigualdades raciais no Brasil. Ser branco é não ter que fazer a pergunta, aspas, o que é ser branco? Seu lugar na sociedade é evidente. A branquitude é uma categoria de negação. Atravessa o aparelho psíquico, o ideal do eu sempre foi branco. Precisamos de uma resistência política ao privilégio branco, nunca pensado como um privilégio. A cultura branca cristalizou uma estética que afirma como norma, como o que é desejável. Ser branco é a norma que não se revela. Não há país de passado colonial que não use o racismo como forma de governo e, aspas, marca de superioridade, de produzir subordinação, assujeitamento do outro e ódio. Segundo Tami Ayush, que é um psicanalista franco-marroquino, que esteve aqui entre nós há pouco tempo, a branquitude é uma operação enunciativa, não é apenas uma percepção fenotípica. A psicanálise deveria tematizar as normas de racialização na encruzilhada onde o sujeito se subjetiva, para ser capaz de desconstruir a branquitude que decorre de uma normatividade invisibilizada porque neutra. É uma operação discursiva que elimina qualquer outra discursividade que não obedeça ao ideal de universalismo. Aspas, esse pacto de branquitude possui um componente narcísico de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal, fecha aspas, escreve Cida Bento.
existem omissões históricas que precisam ser revistas. A questão racial é a grande contradição da nossa sociedade. O carnaval é cheio de cor, mas só uma cata latinha, escreve Luiz Antônio Simas. Vale a pena lembrar, entre 1501 e 1888, cerca de 4,9 milhões de escravizados foram arrancados da África e trazidos ao Brasil. Nenhum outro país iguala esses números. Nosso país foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Os Estados Unidos, também pavorosamente escravocratas, receberam 389 mil escravizados. A naturalização da supremacia branca advém de um pacto narcísico entre coletivos, segredos compartilhados. O período da escravidão, e eu fiquei muito espantada quando me dei conta disso, corresponde a 4/5 da história do nosso país. O sociólogo Gessé de Souza adverte que aspas, é preciso ir além da mera comprovação de que o racismo existe. É necessário compreender sua gênese histórica e seu papel nas relações sociais, fecha aspas. Pensar num projeto de nação, onde a consciência racial não seja apenas uma abstração filosófica, mas uma prática viva. A reconstrução da democracia passa por uma revolução da linguagem e da percepção racial, segundo Adilson Moreira, jurista e professor. Há um não reconhecimento da herança escravocrata nas instituições e na história do país, apesar de todas as evidências. Já segundo Paulo Preciado, que questiona a psicanálise pelo viés do gênero, não basta mudarmos conceitos e teorias, é necessário constatar, denunciar e refutar a epistemologia em que estes foram propostos e formulados na psicanálise. Freud trabalhou sempre por meio de oposições básicas, tanto no que diz respeito a manifestações psicológicas e psicopatológicas, como ao nível metapsicológico. Desde seus primeiros textos, ele aponta as 3 oposições que definem as posições libidinais sucessivas dos sujeitos: ativo-passivo, fálico-castrado, masculino-feminino. A psicanálise trabalha, portanto, com o regime da diferença sexual. Com sua reafirmada dualidade, seu sempre presente binarismo, não há como negar sua cumplicidade com a epistemologia da diferença sexual heteronormativa, afirma Preciado. A diferença sexual é crucial para explicar a estrutura do aparelho psíquico, segundo a teoria psicanalítica, mas os pensamentos de Freud, suas elaborações discursivas, será que não deveriam ser discutidos e criticados à luz dos novos processos de emancipação política e de transformações técnico-científicas? Como manter esse binarismo diante dos novos corpos e das novas orientações que refutam exatamente esse modo de pensar? Dentro de uma cultura patriarco-colonial, sim, quando a psicanálise surgiu, ainda havia um regime colonial na Europa. A psicanálise não faz uma crítica dessa epistemologia heteronormativa, da diferença sexual dos gêneros binários. Preciado afirma que precisamos de uma clínica radicalmente política, que comece por um processo de despatriarcalização e de decolonização do corpo e do aparelho psíquico. E mais, diz existir uma controvérsia epistemológica que atravessa a psicanálise contemporânea e que a epistemologia da diferença sexual está em mutação. Deparamos-nos com uma multiplicidade de corpos e morfologias genitais para além do binário, e as sexualidades, antes consideradas marginais, passaram a ser vistas como dissidentes e consideradas. Podemos ser dissidentes na prática, embora aceitemos a teoria tal como ela é?
O pensamento feminista da segunda metade do século XX denunciou o logo-falocentrismo psicanalítico, isso é, o modo como a psicanálise legitimaria, com sua teoria e sua prática, a dominação masculina. Sabemos que Freud fala de pênis e da inveja dele. A materialidade do falo se dá como representação figurada do órgão masculino. Mais modernamente, se operou uma redefinição estrutural da narrativa edípica, retirando dos nossos processos de socialização e de constituição subjetiva o peso excessivo da história familiar pequeno-burguesa e da anatomia. Destacou-se a dimensão simbólica desses processos, mas operou-se o desmentido ou o apagamento da incidência nesses processos de um imaginário profundamente marcado pela cultura da dominação masculina e do patriarcado. Verifica-se o modelo eurocêntrico até mesmo na construção das famílias, com seu modelo ideal monogâmico, por exemplo. O modelo colonial adotado submeteu à sua ordem os colonizados. Cada época histórica constrói a sua patologia cultural, social. O mal-estar é diferente em cada momento e cada civilização. Em que termos são forjadas as identidades e quais as situações nas quais são afirmadas? O processo de subjetivação comporta todas as identificações. Nos últimos anos, os estudos de gênero e as teorias queer, junto a outros movimentos identitários, têm interrogado a psicanálise e a desafiado a ocupar novos territórios. Mais que isso, têm colocado em questão seus limites, suas fronteiras e a identidade dos próprios psicanalistas. Temos de aceitar esse desafio, cruzar fronteiras e bordas, aprender outras línguas e construir juntos novas formas de pensar gênero, etnia, identidade e psicanálise. Não podemos insistir em velhos modelos, em identidades estáveis, binárias e, aspas, naturais, como verdades. Temos de nos perguntar o que hoje é o limite da normatividade e se tal limite é necessário e possível. E qual a atualidade da clínica psicanalítica para a escuta e para o tratamento do sofrimento psíquico hoje. Creio que a psicanálise esteja forçada a encarar esse novo retrato feito de marcas atuais da colonialidade. É sempre melhor se assombrar do que tudo naturalizar. O texto fundante de Freud pode ter um valor para sempre, universal, não situado historicamente. O cenário social e político brasileiro está radicalizado com disputas nas ruas e nas redes sociais entre discursos que refletem conveniências políticas e ideológicas. No meio disso, existe uma crise social sem precedentes, herança de uma sociedade baseada em escravidão, destruição de ecossistemas e submissão de povos originários. A fatura chega às áreas urbanas superlotadas, onde mais de 20 milhões de brasileiros vivem em favelas, enfrentando adversidades sociais, insegurança e falta de direitos básicos. Ademais, vivemos na idade de ouro da mentira, no esplendor da falsidade, no tempo em que os demagogos explícitos, mesmo os mais rudimentares, ou sobretudo esses, são idolatrados e celebrados como profetas e salvadores. Fabricar, promover e disseminar notícias falsas virou uma profissão que paga muito bem. Há um pacto de desmentido, um pacto narcísico originário no laço social brasileiro. A regência do neoliberalismo em que vivemos provoca guerras identitárias que dão lucro às redes, que são propriedade privada. Vivemos uma falta de compromisso com a decência. O valor da verdade nos tempos atuais perdeu muita força. Notícias falsas são produzidas com infinito apuro pela inteligência artificial.
A onda conservadora que varreu o país em 2018 não surgiu assim de repente. Tornou-se visível a partir de 2013, com o movimento pelo passe livre em São Paulo, mas veio sendo cuidadosamente gestada desde a redemocratização em 1984. A nefasta lei da anistia geral e irrestrita foi criada em 1979, ainda sob a ditadura. O conservadorismo focou na oposição à esquerda e fez com que o Brasil, ou pelo menos metade dele, saísse do armário, se revelasse. Vivemos uma democracia das elites, bem longe do que seria verdadeiramente democrático. E essa nossa elite abriu mão do verniz cultural, até então preservado e funcional. Mostrou-se escancaradamente, desavergonhadamente egoísta, violenta, cafajeste, retrógrada. Com os eventos de 2013 tão mal interpretados, deu-se o início de uma onda abertamente reacionária. Houve um coletivo desvelamento que mostrou uma faceta do brasileiro que até então estava envergonhada, escondida. Como explicar uma gente ordeira e virtuosa que opta nas urnas por um neofascismo? Por identificar-se com esse modelo anticivilizatório? Por onde anda a simpatia tropical da nossa população, do brasileiro supostamente cordial e pacífico? O pensamento neoliberal nos convida a uma falta de reflexão. Os representantes da política conservadora se apoiam fortemente no pânico social que há por trás de cada uma dessas questões, de sexo, de aborto, de educação, de racismo, das drogas. Utilizam questões sociais para mobilizar determinados grupos da população e essas ações sempre causam forte impacto. As pessoas se sentem ameaçadas em suas pseudo-seguranças. Há graves indagações que dizem respeito à força da articulação entre teoria e clínica psicanalíticas e as questões relativas a sexo e gênero. De todas as perspectivas das quais podemos abordar esse tema, destaca-se a dimensão política e o tema do poder. Podemos entrar nesse debate pela via do lugar estratégico da experiência sexual na etiologia da neurose, lembrando que não estamos mais na virada do século, na Viena Belle Époque, da ênfase do conflito entre desejo e pulsão de um lado e cultura e civilização do outro, das discussões teóricas e clínicas em torno das experiências do masculino e, sobretudo, do feminino, da denúncia feminista, do falocentrismo da teoria psicanalítica, das interrogações feitas à psicanálise pelas dissidências de gênero. A clínica, que foi criada por Freud em fins do século XIX e que atravessou sem grandes abalos todo o século XX, segue insistindo em circular pelas veredas do novo século, tentando acompanhar seus novos impasses, se defrontando com a exigência de novas reflexões. A clínica, se entendermos a psicanálise como um movimento e não como algo definitivamente institucionalizado, não somente admite, como deveria se refazer a cada transformação do tempo que escuta. Não estamos em um momento comum da história. Estamos no início das maiores rupturas tecnológicas e da maior ruptura climática da história da humanidade. Estamos no início de uma revolução da inteligência artificial que vai mudar tudo para todos. E continuamos clinicando e pensando da mesma forma? Como equacionar a relação entre democracias e redes sociais, entre mal-estar e vetores de subjetivação? Como articular colonialidade, raça e psicanálise? E mais, sexo, gênero e poder? Que prática clínica queremos adotar, se não uma prática clínico-política? Espera aí. Há uma fantasia de Brasil que vem sendo construída desde sempre,
criando uma idealização desse singular grupo de pessoas. E agora constatamos que não. O brasileiro não é um homem cordial. Sim, existe racismo no Brasil. Aos poucos, nos deparamos com a morte dos mitos. Terra do samba, do sol, da sensualidade, país do futebol, francamente. Ailton Krenak nos diz que se buscou, em algum momento de nossa história recente, construir o ideal de um país pacificado. Como podia ser pacífico se nos últimos séculos tivemos um sistema que virou hábito e que supunha na prática da vida que uma pessoa pudesse ser inferior a outra? Uma pessoa podia até ser propriedade de outra. Somos os titulares de nossa própria desgraça. As mudanças climáticas, o colapso da biodiversidade, o declínio da saúde das águas, o esgotamento dos recursos naturais demonstra claramente que não podemos seguir no mesmo rumo. A lógica neoliberal exerce uma certa cafetinização social atuada através da monetização dos saberes, dos cursos rápidos online, da publicação de artigos ditos científicos em revistas igualmente ditas científicas. A ênfase recai no empreendedorismo. Sejamos empreendedores, empresários, muitas vezes patrões de si mesmo. Nada mais precarizado, uberizado que isso, sabemos. A ideia de meritocracia encantou corações e mentes dos ricos, bem-sucedidos ou herdeiros. Só poderá ser levado em conta o critério do mérito pessoal onde não houver diferença, desigualdade de classe. Se os direitos que eu tenho não são comuns aos demais, então não são direitos, são privilégios. A aposta em um Estado mínimo é de uma rara crueldade. Estamos, então, no momento de decolonizar a clínica, de produzir saberes contracoloniais que tomem como ponto de partida a dimensão coletiva, políticas afirmativas de reparação. Isso pressupõe a desconstrução de uma imagem que é muito da ordem de um ideal. Nossos modelos identificatórios foram europeus. Contra isso, nos cabe uma insurgência, não apenas uma resistência, contra nossos preconceitos estruturais. Um policiamento árduo que não deixe passar desvios e desculpas. Um debate sobre raça pode ser uma contribuição do Brasil à psicanálise e pode levar a uma ruptura com a idealização submissa à tradição europeia. O que fazer para decolonizar a clínica e reencantar a vida? Será possível alcançar celebração e cura pelo fio de saberes contracoloniais? Temos formas democráticas de fazer política na Ágora, sem deixarmos uma agenda golpista se criar. Algo como reescrever o Brasil a partir de uma perspectiva decolonial, descobrir o Brasil ao contrário. Mas precisamos estar atentos. Vivemos recentemente uma grave tentativa de golpe de Estado. A partir da degradada sessão do impeachment, em 2016, houve uma quebra do velamento, houve uma explicitação da violência e do horror. Algo definitivamente se modificou a partir do voto dado por um parlamentar a favor do impeachment, dedicando-o a um torturador, e nada aconteceu. Não podemos esquecer que há apenas 4 anos o Brasil vivia um pesadelo. Éramos governados por alguém que insuflava a população contra vacinas e urnas. Será que o narcisismo se mantém como conceito operacional e adequado a responder a esses questionamentos? Sendo uma colocação libidinal, o narcisismo configura o eu e se torna o grande operador dos vetores de subjetivação. É com ele, através dele, que se molda o eu, conforme os modelos vigentes. Parece-me, portanto, que é a ele, o narcisismo, que devemos dirigir nossos esforços e nossas denúncias, com o objetivo de podermos apresentar, tanto a nós mesmos como aos nossos analisandos, novas possibilidades de existência.
Uma psicanálise, portanto, antirracista, decolonial, que trabalhe com os efeitos psíquicos da discriminação social, com os subalternizados ou minorizados pela raça, gênero, sexualidade e classe. Se a psicanálise nada disse sobre a raça, o que será que a raça pode dizer sobre a psicanálise e seu etnocentrismo cego, ponto ausente, fantasma do discurso psicanalítico majoritário? Uma psicanálise hegemonicamente branca estaria condenada a continuar sendo? Se o ideal do eu do brasileiro constitui-se pelo modelo europeu branco, o que dizer do ideal do eu dos psicanalistas? Padrões de raça e gênero estão sendo redefinidos. Há uma tentativa de desconstrução de protótipos. Se a psicanálise não se entende como uma prática política, continuará a reproduzir relações sociais de poder. Penso que não devemos esquecer que a clínica pode ser uma tecnologia de intervenção social. Basta saber como fazê-lo. Existem relações de dominação e de supremacia que precisam ser debatidas para se criar condições de avanços de pactos civilizatórios. Aí se incluem relações de dominação de gênero, raça, classe, origem, que se perpetuam através de pactos não explicitados. São pactos que possuem um componente narcísico de autoproteção e autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal, visto como o desejado, o bom. O sentimento de ameaça e medo está na essência de todos os preconceitos. Para nós, psicanalistas, e para finalizar, Preciado brada que nossa obrigação política é cuidar das crianças, não legitimar a violência do regime patriarco-colonial, e que é hora de sair dos divãs para as praças e de coletivizar a palavra, politizar os corpos, desbinarizar a sexualidade e decolonizar o inconsciente. Talvez possamos dizer que nossa tarefa é de ampliar processos que produzam identificações positivas e laços sociais facilitadores de transformações pessoais e coletivas. Muito obrigada.